Ok, então eu acho que nós já podemos começar. O link está aberto para toda a gente que podem ir entrando. Eu vou tirar o som aos vossos microfones. Vocês, quando quiserem falar, é só colocarem a mão no ar e eu dou-vos a palavra, está bem? Pronto. Então, muito bem-vindos. A ideia do nosso webinar de hoje é nós arrancarmos aqui a próxima semana de regresso às aulas com a memória refrescada relativamente às atualizações da Namworks, à utilização da Namworks e às suas funcionalidades. Eu coloquei aqui na nossa apresentação de hoje aqui o nosso sumário, portanto vamos conhecer as novidades e funcionalidades para o secundário. Eu planeei nós visualizarmos assim em mais detalhe as aplicações, funções, estatística e Python. Não quer dizer que depois não possamos ir a outras se por acaso vocês acharem que é mais pertinente. Mas nestas sobretudo nas funções e na estatística, é onde há novidades. E Python, vocês, os colegas, estão constantemente a pedir-nos conteúdos de Python, por isso decidi hoje também fazermos aqui uma atividade de Python para explorarmos um bocadinho. Para os colegas de Fisicoquímica que possam estar aqui hoje presentes, um pouco de paciência, não vai durar muito tempo, está bem? Depois vamos falar um pouco das nossas ofertas e no fim deixo um tempo para esclarecermos dúvidas. A duração que eu planeei foi 1h30. A ideia é que também eu termine ao fim de 1 hora para depois vocês poderem colocar as vossas questões, estarem à vontade para falar. E pronto, tal como ainda há pouco tivemos aqui o professor Joaquim a esclarecer as suas dúvidas, o objetivo também deste tempo aqui é termos um tempo de troca, por isso sigam o exemplo dele e façam as vossas questões. Pronto, então vamos começar por conhecer as novidades e funcionalidades que foram saindo. Nós lançámos uma atualização muito recentemente que traz algumas novidades, nomeadamente em termos de funções e de estatística. No entanto, como já há algum tempo que eu não faço um webinar, eu vou apresentar também novidades de uma ou duas atualizações anteriores. Ora bem, então lá vamos nós. Vamos aqui ao nosso simulador. Vocês já todos quase devem conhecer, mas eu vou aqui abrir o nosso website e quando entramos no nosso website temos então aqui testar online e vocês são direcionados ao simulador. Muitos de vocês já o utilizam nas aulas, é gratuito, disponível online, disponível para descarregarem no computador, no iPad, onde quiserem. Podem utilizar a versão offline quando não têm acesso à internet. Por exemplo, quando o Wi-Fi deixa de funcionar, como aqui com a professora Susana Martins. E, claro, podem fazer capturas de ecrã, guardar o que tiveram a fazer na vossa conta e utilizar aqui esta funcionalidade de ecrã inteiro, que é o que eu vou fazer. Pronto. A versão 24 trouxe algumas novidades. Há muitas coisas ainda que vocês e outros colegas me vão pedindo constantemente. A equipa não é infinita e, portanto, não conseguimos ir lançando tudo. No entanto, algumas das coisas que nós colocámos aqui, nomeadamente mais colunas na aplicação estatística, que vamos ver a seguir, foi um pedido exclusivamente vosso. Portanto, não hesitem, claro, em fazer mais sugestões. Às vezes demora, porque as coisas demoram um bocadinho a desenvolver, mas elas vão saindo. Portanto, não hesitem. Outra coisa que eu queria reforçar é que a formação de hoje é uma formação um bocadinho geral. Se vocês quiserem uma formação mais concreta sobre uma aplicação ou sobre uma formação mais introdutória ou uma formação só sobre Python na vossa escola, vocês podem escrever-me a mim ou à Madalena, deixo o contacto no fim e nós organizamos a formação. Agora, nesta época de regresso às aulas, eu acho que é a altura ideal. Ora bem, então, para explorarmos um pouco a nossa versão 24, antes de mais, se vocês têm a vossa calculadora convosco e não têm a certeza qual é a versão em que vocês têm a calculadora, vocês podem sempre deslocar-se até à aplicação Definições, clicar em OK e quando selecionam na última opção Acerca e clicam em OK, têm aqui a versão do software, ok? Desde que a vossa calculadora esteja com os primeiros números, portanto 24, 25, o que for, iguais, não se preocupem muito com o que está a seguir. O que importa é realmente que estejam na mesma versão que está o simulador online, quer dizer que têm a calculadora atualizada. Se não tiverem a calculadora atualizada, se por exemplo tiverem na 22 ou na 18, que eu espero que não,
É só conectar a calculadora ao computador e fazer a atualização. Encontram o link para a atualização quer na vossa conta na Nameworks, quer no e-mail que eu vos enviei de convite deste webinar. Tem lá o link direto para poderem atualizar a vossa calculadora. Ora bem, voltando então aqui ao menu principal, vamos explorar um pouco as funções e vamos explorar então de seguida estatística e Python. São também, para quem está a começar o 10º ano com os novos programas, são também as aplicações que vocês cá vão utilizar com mais frequência, além obviamente da aplicação cálculo. Portanto, vamos começar por abrir a nossa aplicação funções. Para quem conhece a Nameworks, já está habituado aqui a esta organização e a aplicação. A aplicação, não estou a perceber a questão, professora Ana Duarte, que estou aqui a receber. A aplicação do telemóvel também funciona. Também se atualiza, normalmente sozinha. Se não se atualizar sozinha, como eu estava a dizer ao professor Joaquim, vão à loja de aplicações, a App Store ou Play Store, e clicam no botão atualizar. Espero que seja esta a pergunta. Ora bem, como estava a dizer, ainda está na versão 23. Então pode ser um problema, entre aspas, da versão do telemóvel que está a usar. Mas vou ver aqui, se calhar a versão só saiu para alguns, ainda estamos a lançar para as restantes, porque a atualização saiu recentemente. Vou anotar aqui para ver o que é que pode estar a acontecer. Aplicação na versão 23, no seu telemóvel, porque eu acho que no meu estava a funcionar, por isso é que eu estou a dizer em alguns. Ok. Pronto, mas se ainda não está disponível, vai estar brevemente. iPhone. Ok, vou ver se pode ser algum problema do iPhone. Relativamente então aqui aos 3 separadores, de qualquer das formas vai sair, porque as atualizações, só para reforçar aquilo que eu já disse, porque muitas vezes também tenho esta pergunta, as atualizações são gratuitas e não vão terminar. Portanto, não é porque vocês agora instalaram que um dia vamos parar de fazer atualizações no simulador, por isso não se preocupem. Está para chegar se ainda não chegou ao iPhone. Temos então aqui 3 separadores, expressões, gráfico e tabela, e vamos então começar por adicionar um elemento que é onde nos encontramos aqui. Para vos mostrar um bocadinho as novidades, vamos começar por adicionar uma função por ramos. Para tal, vamos clicar aqui em OK sobre a opção adicionar um elemento. Temos então aqui agora o nosso cursor a piscar. Antes tínhamos uma janela, um pop-up que se abria, mas agora temos o nosso cursor para podermos introduzir diretamente os valores que nós quisermos, ou então, aqui à direita do ecrã tem a opção modelos. Vamos selecionar a opção modelos, vamos clicar em OK e agora temos então aqueles modelos que antes apareciam quando clicávamos diretamente em adicionar um elemento. Assim é mais fácil, não tem sempre esta opção aqui a surgir. E vamos selecionar a segunda opção de função por ramos. E vamos clicar em OK. Portanto, aqui temos a nossa função por ramos que eu vou agora editar e vou dizer que f de x vai ser, vou deixar o primeiro ramo como ele está, menos x se x menor ou igual menor que 0 e vou colocar x menos 4 se x maior ou igual a 0. Reparem que, uma vez introduzido, quando eu estou a editar, ela começa-me logo a aparecer uma nova opção, como se eu quisesse introduzir mais ramos, mas eu neste caso vou deixar em branco. E quando tiver introduzido, vou clicar em OK e fica então aqui a minha função por ramos. Vamos selecionar a opção traçar o gráfico e clicar em OK. O que é que nós temos agora aqui de diferente que não tínhamos até à versão 24? Temos então agora os pontos de descontinuidade aqui marcados. Portanto, quando o intervalo está aberto, a bolinha aqui do ponto está aberto e a calculadora já não passa lá por cima, porque antes era o intervalo aberto ou fechado não estava identificado. Portanto, agora já é mais fácil identificarem. Portanto, com as setas da esquerda e da direita eu vou navegando. Reparem que isto já está, desde algumas atualizações atrás, os pontos de interesse já vêm marcados automaticamente, portanto, tudo que é máximos, mínimos, pontos de interseção, já estão marcados automaticamente, não precisam de pedir à calculadora para os dar. Ela identifica na barra inferior do ecrã, portanto, mínimo, interseção com o eixo Y e o ponto, e quando passamos então para o ramo seguinte, a calculadora já não nos coloca em cima daquele ponto. Se vocês quiserem, podem fazer um zoom com as teclas de mais ou de menos para fazer zoom in ou zoom out
e vocês conseguem aproximar-se desse ponto, mas depois, claro, vai saltar para o seguinte. Portanto, a ideia aqui é terem uma noção de onde é que estão esses pontos em que o intervalo é aberto e, portanto, não pertencem à função. Quando vocês andarem por aqui a brincar com o zoom mais e menos e precisarem, entretanto, de voltar à janela automática, já sabem, é só colocar o cursor clicando com as setas no modo auto e clicar em OK para ativar de novo a janela automática, termos aquela visualização mais otimizada, por assim dizer. Vou voltar a subir no nosso gráfico, vou selecionar de novo o separador de expressões e vou clicar em OK. E desta vez vou introduzir duas novas expressões. Portanto, para isso, vou apagar esta. Para apagar, basta colocar o cursor por cima da nossa função e clicar em Clear. E cá temos então o nosso separador de expressões em branco. E vou agora adicionar uma função trigonométrica. Vamos clicar. Uma questão que surge sempre em formação, quando falamos também de graus e de radianos e trigonometria, essa calculadora está em graus e em radianos. Vocês podem observar essa informação sempre no canto superior esquerdo da calculadora. E neste caso temos a calculadora em radianos. Mais para o final eu vou à aplicação de definições e vou-vos mostrar como é que vocês mudam para graus, se não se recordarem. Portanto, vamos adicionar um elemento. E agora vamos então introduzir a expressão. Eu vou introduzir 0.2 seno de 4x. A nossa variável encontra-se aqui na terceira tecla da primeira linha. E vou clicar em executar. A calculadora diz-me logo então função trigonométrica. E agora vou adicionar um outro elemento. Vou selecionar então aqui adicionar um elemento e desta vez vou colocar 0.1 diretamente. Reparem que se eu escrever e clicar em executar, a calculadora diz-me logo, chama-me logo esta função G, e nós conseguimos logo visualizá-la. Vamos imaginar aqui que para o âmbito do nosso exercício, nós só queremos visualizar a função f de 0 a, por exemplo, π. Então, nesse caso, como é que eu vou fazer para editar aqui o domínio ou o intervalo do gráfico? Vou selecionar o menu de 3 pontos à direita da função trigonométrica, vou clicar em OK e tenho aqui várias hipóteses, inclusive mudar a cor da função, ativar as derivadas, vamos ver isto mais tarde, o intervalo do gráfico, portanto, mudarmos o nosso intervalo do gráfico, mostrar ou não o elemento, portanto aqui é para guardarmos a função no separador de expressões, mas não a termos a ser traçada nem no gráfico nem na tabela, para não criar ruído visual, por assim dizer, e temos a opção de eliminar. Pronto, vou selecionar então a opção intervalo do gráfico e neste caso vamos colocar que vamos traçar a função f de 0 a π. Para introduzir o π, vou escolher aqui a quarta tecla da terceira linha que tem as funções avançadas. E clico em π e clico em confirmar. E cá vamos então selecionar a nossa opção traçar o gráfico, para visualizarmos o gráfico destas duas funções. Pronto, já agora vou-vos também aqui dar um bocadinho de contexto. Esta escolha da função trigonométrica destas duas funções que estão aqui foi um bocadinho inspirado nos exercícios que nós temos muitas vezes em exame com uma função trigonométrica e com uma função constante para depois procurarmos os pontos de interseção, mas agora aqui para o webinar simplifiquei. Não fui pegar aquelas funções às vezes maiores que surgem em exame, simplificamos com estas aqui. E cá temos então as nossas duas funções traçadas. O que é que nós também podemos verificar? Que a nossa janela mudou, isto comparativamente àquela que tínhamos há bocadinho, obviamente porque temos a janela automática ativa e, portanto, a calculadora escolheu outra janela gráfica para mostrar os pontos que são mais interessantes nestas funções. Nós só traçamos a f de 0 a π, portanto, não temos a função não estamos a visualizá-la, não estamos a visualizar a parte negativa. Ora bem, o que é que nós podemos verificar? Podemos verificar que desde já todos os pontos de interesse estão a ser marcados,
Portanto, quando vocês navegam com as setas da esquerda e da direita, já sabem que a calculadora tem uma espécie de ímã, por assim dizer, que coloca o cursor a passar por cima desses pontos. Portanto, quando vocês se aproximam do ponto, ela coloca-se logo por cima desses pontos de interesse, neste caso o mínimo. Quando passamos pelo zero, a mesma coisa. E quando passamos pelo ponto de interseção, a mesma coisa, máximos. Portanto, tudo o que seja estes pontos de interesse, temos sempre a representação. O que é que nós vamos poder fazer agora? Vamos alterar aqui os eixos. Isto porquê? Porque também temos uma novidade muito pedida por vocês, que era nós que o passo dos eixos, quando estamos a trabalhar com funções trigonométricas, não fosse em π e não como está agora. Então, para tal, o que é que eu vou fazer? Vou selecionar com as minhas setas. Reparem que, para quem não está muito familiarizado com a Numworks, é sempre a navegação com as setas que nós fazemos, esquerda e direita para navegar ao longo de uma função, cima e baixo para navegar entre funções. Portanto, agora, quando cliquei na tecla de cima, fui deslocada para a minha função G e de seguida para o meu subseparador, não tenho aqui auto-eixo navegar. Vou selecionar o menu eixos, vou clicar em OK. E então, tenho agora aqui a opção do eixo do X, do eixo do Y e de alterar o referencial. O que eu vou fazer é alterar o eixo do X para que o passo na graduação seja π. Portanto, vou selecionar eixo do X, vou clicar em OK e agora tenho então aqui o mínimo e o máximo. Eu vou deixar como está, porque para a minha visualização estava perfeito, mas o passo, em vez de ter o passo automático, vou colocar π. Reparem que quando eu coloco π, ele vai aceitar mesmo os valores exatos, portanto vai aceitar π. Ele coloca-me e fica π. Vou clicar em confirmar e vou descer até cá abaixo para selecionar a opção confirmar. E cá temos então agora aqui representados os nossos eixos com a graduação de π. Se eu quiser fazer um zoom, uma vez mais, como temos feito sempre até agora, um zoom in ou um zoom out, ela vai adaptando, ok? Vocês podem alterar também e, por exemplo, colocar, eu vou voltar aqui ao menu dos eixos e vou colocar eixo do X e vou colocar, por exemplo, π sobre 2, clico em confirmar e a mesma coisa, vai funcionar. Pronto, funciona sempre. E então, como vocês estão a ver, a minha função, eu agora fiz um zoom out, portanto eu cliquei na tecla de menos para me afastar um bocadinho e ter um bocadinho uma visualização. Reparem que a função F está a terminar aqui em π, porque eu tracei há bocadinho nas minhas expressões que só queria que ela fosse de 0 a π. Contrariamente à G, que está de menos infinito a mais infinito, mas que eu também podia ter posto de 0 a π ou a outro valor. Pronto, eu agora aqui já naveguei entre as minhas funções. Eu vou voltar a colocar a minha janela no modo automático, porque eu acho que ela fica mais bonita assim para nós trabalharmos. Agora que já introduzimos aqui as nossas funções, que já trabalhamos... voltei a pôr o modo automático, não devia ter feito. O que é que aconteceu? Voltei a pôr o modo que estava de base da calculadora, lá se foi o meu π. Tenho que voltar a vir aqui pôr o π. Colocar π sobre 2, confirmar. Perfeito. Pronto. O que é que nós agora podemos fazer? Podemos pedir à calculadora para nos dar, por exemplo, as derivadas. Esta é uma funcionalidade também de uma atualização recente, portanto, não foi da 24, foi da 23, se eu não me engano, mas de qualquer das formas, eu não sei se vocês atualizam a vossa calculadora frequentemente, espero que sim. Portanto, vamos rever aqui essa parte das derivadas. Para tal, o que é que eu vou fazer? Vou clicar em OK. E agora, tenho aqui o calcular em f de x, o nosso menu, em que eu posso dar à calculadora um determinado valor de x para o qual eu quero ir, um determinado valor de f de x para o qual eu quero ir e posso selecionar aqui o menu encontrar. O menu encontrar o que é que vai fazer? Vai permitir-me encontrar a imagem inversa, o ponto de interseção, o máximo, mínimo, zeros, por aí em diante. Uma data de opções que já estavam aqui há imenso tempo. E tem também
as opções o menu de opções, onde podem vir aqui buscar as derivadas. Reparem que podemos ver aqui que o intervalo do gráfico está traçado de 0 a 3,14. Porquê? Porque era o 0 a π que eu escolhi há bocadinho. Portanto, no fundo, este menu que encontramos aqui de opções em calcular é nada mais, nada menos do que o menu de 3 pontos que tínhamos encontrado nas expressões. Portanto, clico em opções, derivadas, e agora posso ativar quer o valor, quer o traçado da primeira e da segunda derivadas. Neste caso, eu vou ativar apenas o valor da primeira derivada, mas eu podia ativar também o traçado, e vou fazer a mesma coisa também para a segunda derivada. E vou voltar atrás, e vou também... Não, acho que não vou alterar mais nada. Vou apenas voltar atrás. Reparem que agora aparece-me já aqui em calcular f de x a derivada, e se eu voltar atrás, tenho também essa informação na barra inferior do ecrã. A mesma coisa não acontece com a G. Atenção, porque a G não a ativei, mas podia fazer igual. Portanto, clicar em OK, opções, derivada, e neste caso vou ativar o valor e o traçado da segunda derivadas. Vou voltar atrás e cá temos então a segunda derivada aqui de G, que é 0, e portanto não só vemos o valor da segunda derivada, que nós sabíamos que neste caso ia ser sempre 0, porque temos uma função constante, mas também quando selecionamos o nosso novo traçado de função que temos aqui, que corresponde nada mais nada menos do que à segunda derivada da função G. E eu podia ter feito isto também para a outra função. Se eu quiser agora, recordo que posso também pedir à calculadora para me dar, por exemplo, valores, pontos de interesse específicos. O nosso ecrã está a começar a ficar um bocadinho cheio, por assim dizer, com uma data de coisas. Portanto, o que eu vou fazer neste momento é clicar em OK, vou selecionar encontrar e vou pedir à calculadora, por exemplo, para me dar os pontos de interseção. Neste caso, peço ponto de interseção e cá tenho os 4 pontos de interseção que neste momento estão a aparecer no ecrã entre F e G. Atenção, não temos aqui nenhum ponto de interseção entre a derivada, porque nós estamos aqui a pedir entre a F e a G. E podemos navegar com as teclas da esquerda e da direita, e quando voltarmos, e quando já tivermos, por exemplo, anotado no nosso caderno todos os pontos de interseção, basta clicar em OK e voltamos ao menu anterior. E podíamos ter repetido o processo, clicar em OK, encontrar e, por exemplo, pedir à calculadora desta vez a tangente. E neste caso temos então a tangente a ser traçada. Recordo também que sempre que vocês querem ir para um determinado ponto específico, podem introduzi-lo diretamente no teclado. Portanto, por exemplo, para traçar a derivada em x igual a 2.5, por exemplo, basta clicar em 2.5, clicar em executar e a calculadora coloca-nos a derivada então a ser traçada nesse ponto e tem na barra inferior todas as informações. Ok, agora vou dirigir-me. Se tiverem alguma dúvida, levantem a mão. Eu não estou a ver aqui ninguém a levantar a mão, penso eu, portanto não estou a perder nada, mas se tiverem alguma dúvida, levantem a mão. Eu deixo-vos falar, ou escrevam no chat, se não quiserem falar para toda a gente. Vamos então ao separador tabela, para vos mostrar apenas, este separador tabela também já vos é familiar. Vocês aqui conseguem visualizar, portanto, as colunas correspondentes a x, f de x, f' de x, g de x e g' de x. Porquê? Porque foi tudo aquilo que nós ativámos até agora. Portanto, tínhamos as duas funções ativas e ativámos a primeira derivada de f e ativámos a segunda derivada de g. Portanto, cá temos tudo. O que vocês podem fazer é também pedir à calculadora para vos dar os resultados exatos nas colunas F e G. Neste caso, vou selecionar aqui a opção Resultados Exatos, clico em OK e cá temos então os resultados exatos. Ela não faz para as derivadas, atenção, só faz para
as próprias das funções. Pronto, e vocês, claro, como já sabem, também recordo, vou recordando porque sei que há gente nova que não conhece ainda. Se eu fizer aqui cálculos, vocês podem utilizar sempre estas colunas e editar em qualquer uma das células um valor para o qual vocês queiram obter o valor de f de x ou de f' de linha de x. Eu acho particularmente interessante quando vocês precisam de obter muitos valores de f ou g que tiverem. Quando precisarem de muitas imagens, podem sempre introduzir uma data delas aqui. Pronto, da aplicação funções, era isto que eu tinha para vos mostrar. Não sei se têm alguma dúvida, se querem esclarecer alguma questão relativamente às funções. Ok. Eu só queria pedir para ver onde é que é tangente, retraçar a tangente que não apanhei. Ok, então, eu vou agora só aqui apagar também a função, a segunda derivada de guia, só para me dar mais jeito. Então, vamos lá ver como é que nós fazemos. Vou repetir. Imaginemos que eu quero a tangente para a função f. Portanto, primeira coisa, coloco o meu cursor sobre a função. De seguida, vou clicar em OK, para abrir esse menu calcular em f de x. Atenção, se vocês se esquecerem que têm de clicar em OK, têm lá em cima aqui na opção cálculo, faz a mesma coisa, vai-vos abrir a opção cálculo e vocês escolhem a função para a qual querem trabalhar. Pronto, eu gosto mais do OK, é mais fácil para mim clicar em OK sobre a função que eu quero. Clico em OK, encontrar, e agora tenho aqui uma data de opções, vou escolher tangente. A tangente é traçada no ponto em que eu me encontrava, que no caso era 1,643. Eu posso, com as setas da esquerda e da direita, deslocar a tangente ao longo da função f, ou então, se eu já sei qual é o ponto no qual eu quero a tangente, por exemplo, 1.54, eu introduzo diretamente no teclado 1,1.54 e clico em executar e a calculadora coloca-me em x igual a 1,54 e eu na barra inferior tenho f de x, f' de x e a equação da reta tangente, portanto, que neste caso é y igual a 0,79x menos 1,25 se arredondarmos às centésimas. Percebeu, Cristina? Sim, obrigada. Boa. Ok. Então agora vamos explorar um bocadinho a aplicação estatística. Se não há mais dúvidas quanto à aplicação funções. Okay. Então vou ao menu principal e agora vamos explorar a aplicação estatística. Para isso, seleciono a aplicação estatística, clico em OK. Esta aplicação, a principal grande novidade é que realmente agora temos, portanto, 12 colunas, ou seja, 6 conjuntos de dados em vez de 3. Isto também foi muito pedido, porquê? Isto foi um pedido que nós fizemos, um aumento de colunas que nós fizemos exclusivamente, foi os professores portugueses que nos pediram. Portanto, eu sei que nós vamos, quando lançamos uma atualização, a atualização é para toda a gente, mas isto foi um pedido mesmo muito grande que fomos tendo tido. Porquê? Porque, sobretudo, com a introdução dos modelos de partilha de eleições, na matemática A, porque já estava nas MACs, vocês precisam de mais colunas para fazer o método de ONT e, portanto, agora vocês conseguem fazê-lo. Continuam a ter de fazer uma manipulaçãozinha de interpretar um bocadinho aqui um conjunto de colunas que estão organizadas por valores e frequências e que nós vamos só imaginar que não está escrito valores e frequências, mas ao menos já têm imensos conjuntos de dados e normalmente já é mais do que suficiente para os exercícios que temos tido. Antes de passarmos a aplicar aqui o método de ONT, para eu vos mostrar como é que vocês trabalham com valores e cálculos entre colunas, vamos traçar um diagrama de extremos e quartis, porque foi também um conteúdo que está introduzido na estatística e que já temos aqui há algum tempo, mas que também reparei que saiu pelo menos em exame na época especial, se eu não estou em erro, portanto acho pertinente, é uma coisa que eu raramente mostro, portanto vamos lá.
vamos pegar aqui em idades de um grupo de pessoas e vamos preencher aqui as nossas colunas com valores e frequências. Portanto, vamos imaginar aqui as idades, vai ser 15, 17, 20, 23, 25 e 29. Vamos clicar em executar. E agora vou colocar o meu cursor aqui na coluna das frequências e vou preencher os meus dados. Portanto, vou colocar 2, 3, 5. Vocês podem sempre passar à célula seguinte clicando ou em executar ou com as setas. 4 e 2. Cá temos então aqui as idades na coluna de valores e as frequências na coluna frequências. Se eu quiser, por exemplo, ver um diagrama de extremos e quartis para este conjunto de dados, o que é que eu tenho de fazer? Basta selecionar o separador gráfico, lá em cima onde diz gráfico, clico em OK e agora tenho várias opções, nomeadamente histograma, diagrama da caixa, frequências acumuladas, distribuição normal. Vou escolher diagrama da caixa, que é a mesma coisa que diagrama de extremos e quartis ou caixa de bigodes. Clico em diagrama da caixa e cá temos então o diagrama de extremos e quartis representado com o mínimo, o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e o máximo. Se vocês quiserem voltar a alterar e de seguida traçar outro tipo de gráfico, é só selecionar tipo, clicar em OK e têm então a seleção do outro tipo de gráfico. Se eu for ao separador estatística, selecionando aqui gráfico e clicando na seta da tecla direita para selecionar estatística, tenho então aqui o meu conjunto de medidas de tendência central e dispersão, nomeadamente dimensão, mínimo, máximo, amplitude média, desvio padrão. Portanto, todos estes dados aqui já estão calculados, sempre na Numworks, vocês já estão habituados, descrição e símbolo, portanto, para não haver confusão. Ok. Agora imaginemos então que eu vou apagar isto para trabalhar com outro exercício. Como é que vocês fazem para facilmente apagar estes valores todos que estão aqui? Colocam o vosso cursor por cima da coluna valores V1, clicam em OK e agora vamos selecionar a opção limpar a tabela V1N1. Clicamos em OK, todos os dados vão ser eliminados e vocês clicam em confirmar. Pronto. Isto porque vamos então trabalhar um bocadinho com listas de votos e dividir as listas por 1, 2, 3, 4, 5, por aí em diante, para vocês verem como é que vocês podem fazer na calculadora. Portanto, vamos começar por introduzir aqui os votos de cada lista. Vou pegar aqui num exemplo de um exercício que vocês cá até já conhecem, porque ele saiu em exame. Só peguei aqui para pegarmos aqui nos valores, para vocês verem como é que faríamos. Portanto, temos aqui as 4 listas com os seus votos. Não tenho que fazer igual ao que eu estou a fazer, está bem? Façam como entenderem na vossa calculadora, a ideia aqui é explorarmos. Portanto, a ideia agora para aplicarmos o método de onde seria dividirmos a primeira lista de valores V1 por a lista por 1, 2, 3, 4, 5, por aí em diante. Portanto, por 1 não vamos fazer, porque já está. Vamos agora sim fazer a divisão por 2. Portanto, para isso o que é que eu vou fazer? Vou selecionar frequências N1, vou clicar em OK e agora vou selecionar aqui, tenho aqui várias opções, já agora, para quem não costuma utilizar a Numworks, tem a opção de ordenar os valores por ordem crescente, tem a opção de mostrar a série nos separadores gráfico e estatística, que é para vermos ou não este conjunto de dados trabalhado nos outros separadores, a mesma coisa se nós tivermos muitos conjuntos de dados e não quisermos visualizá-los mais tarde, tem a opção de colocar as frequências todas a 1, e tem a opção de acrescentar uma coluna com as frequências acumuladas. Pronto, isto quando estiverem a trabalhar com outro tipo de dados estatísticos. Vamos então selecionar a opção preencher com uma fórmula. A calculadora dá-vos várias sugestões, nomeadamente preencher com valores inteiros de 1 a 10, por exemplo, com números aleatórios ou com outro tipo de fórmulas. Estes são alguns exemplos, vocês depois podem utilizar outras fórmulas para preencher com outro tipo de valores aleatórios. Eu vou escolher vazio. Isto porquê? Porque eu vou dizer que a minha coluna de valores N1 é igual à minha coluna de valores
V1 a dividir por 2. Então, neste caso, o que é que eu vou ter de fazer? Vou ter de introduzir V1. Vou clicar, para isso tenho de fazer uma letra maiúscula. Portanto, vou clicar em Shift Alpha para ativar as letras maiúsculas na minha calculadora. Vou clicar na tecla que tem o V, que é a tecla que tem o sinal da divisão, e agora escrevo V1 a dividir por 2. E clico em executar. E cá temos então a coluna de valores V1 dividir por 2. E agora, para fazerem as restantes colunas, já sabem como é que vão fazer. Vão selecionar, vão fazer a mesma coisa. Vão selecionar o nome da coluna, valores V2, vão preencher com uma fórmula, vão selecionar a opção vazio e agora vão fazer Shift Alpha V1 e agora vamos dividir por 3, por exemplo. E por aí em diante, até terem as vossas divisões, as vossas colunas todas preenchidas com estes valores. Pronto, claro que depois, quando estão a trabalhar com o método ONT na aplicação estatística, os alunos têm que ter não podem ir agora, podem, não há problema nenhum, mas quando forem visualizar o gráfico do diagrama de extremos e quartis, não vai ter interesse nenhum para o exercício que estamos a fazer, atenção. Mas a ideia aqui é trabalharmos com as colunas. E pronto, em termos de estatística, não sei se têm alguma dúvida. Posso sugerir outra forma de fazer o método ONT? Pode, claro, António. Quer falar? Sim. Ok. Para ficar mais de acordo com as tabelas, eu nos valores V1 ponho os divisores, 1, 2, 3, 4, Ok. 5, 6. Eu utilizo a fórmula sequência. Ok. E depois, nas frequências, utilizo o número de votos, só que eu não faço shift para escrever, vou aqui às variáveis e escolho a lista. Ok. Nas variáveis escolha a lista. Muito rápido. Fica muito mais rápido. Ok. A tabela que obtemos vai ser exatamente a tabela que os miúdos estão habituados a Ok. fazer, que nós fazemos no quadro. Assim, António, da próxima vez vou convidá-lo para vir fazer comigo a formação. Perfeito. É verdade que há essa opção. Eu acho um bocadinho mais confusa para quem está a iniciar a calculadora, porque já tem que dominar mais conteúdos. A tecla das variáveis, etc. Mas tem razão que é mais fácil. Vou só explicar onde é que... Muito obrigada. Eu vou gravar um vídeo com a sugestão que está a me dizer. Assim posso... porque nos nossos tutoriais essa opção não existe. O que é que eu queria dizer? Onde é que vamos buscar a tecla das variáveis? Onde é que vamos buscar a lista? Ela encontra-se aqui na tecla var. Portanto, se vocês vierem aqui à tecla variáveis, onde quer que estejam, na vossa calculadora e clicarem na tecla var... não está aqui. Na tecla var, vou, por exemplo, vir aqui à aplicação cálculo e forem selecionar listas, elas encontram-se aqui, as listas todas que nós temos vindo a adicionar, e vocês conseguem trabalhar mais facilmente com elas. Obrigada, António. Gostei muito da sua intervenção. Não sei se têm mais alguma dúvida ou sugestão. Não. Ok. Então vamos passar a Python. A não ser que queiram que eu ver a regressão, mas regressão não há novidades, está tudo igual. Ok. Então eu acho que vamos passar a Python. Python, vocês têm, a ideia aqui é vermos um bocadinho, eu hoje programei um script Python em que nós vamos dar, vamos pedir à calculadora para nos calcular a velocidade, a velocidade dando os quilómetros e os minutos para que ela nos devolva em metros por segundo. No entanto, antes de vermos isso, se calhar eu gostava de vos apresentar aqui muito rapidamente a aplicação Python. Portanto, a aplicação tem vários scripts que já estão aqui introduzidos, que vocês podem ver e explorar. Alguns deles trabalham com o módulo Turtle, que no programa de matemática do secundário não parece que seja um módulo que esteja muito abordado. Tem também aqui, por exemplo, um script polinomial que vos devolve as raízes de uma equação de segundo grau e, aliás, vocês têm sempre aqui a explicação do que é. Estes scripts de Python, se vocês ativarem o modo exame, atenção, ele é apagado. Ora bem, o que é que nós temos de fazer? Temos de
aprender aqui a introduzir um novo script na calculadora. Portanto, para tal, vamos selecionar adicionar um novo script. Quando nós clicamos em adicionar um novo script, temos então aqui o teclado alfabético que fica ativado de forma automática. Reparem que na barra, no canto superior direito, encontram aqui o teclado ativado. E, portanto, vamos chamar aqui ao nosso script atividade, porque estamos a fazer uma atividade todos juntos. Vamos chamar atividade 1. Vou pôr atividade apenas. Peço desculpa. Só vamos fazer uma. A ideia, quando nós trabalhamos com scripts de Python, o mais fácil é fazer no computador. Eu é que obrigo-me a utilizar, escrever diretamente no computador, eu é que me obrigo a utilizar o teclado, porque vocês estão a seguir com a vossa calculadora normalmente. Ora bem, o que é que nós temos aqui? Temos os nossos scripts. Quando nós clicamos sobre o script, clicando em OK, vamos entrar na parte em que podemos editar o script. Portanto, aqui podemos escrever o script. Vou voltar atrás. Nos 3 pontos à direita, clicando em OK, vocês têm a opção de executar o script, portanto, de fazer correr este script para poder trabalhar com ele, de alterar o nome, de importar no interpretador automaticamente, já lá vamos, ou de eliminar. Vamos deixar como está. Vamos clicar em atividade e vamos clicar em OK. Neste caso aqui, o que é que eu vos queria mostrar na calculadora? Vocês podem verificar tudo o que existe em termos de scripts de Python, em termos de conteúdos, na tecla da caixa de ferramentas. Portanto, 1, 2, 3, 4, a quinta tecla da primeira linha. Nesta tecla, vocês têm os laços e testes, os módulos, o catálogo e as funções. Em laços e testes, vocês encontram tudo aquilo que vão ver de for, if, while. Portanto, em for tem aqui várias instruções, em if a mesma coisa, while e conditions. Depois, encontram os módulos. Os módulos são como se fossem bibliotecas em que vocês encontram, em que tem aqui vários módulos. O módulo Math, para trabalhar com funções matemáticas. Portanto, quando vocês importam o módulo Math, vocês já têm quando vocês depois fazem referência a alguma destas funcionalidades que está aqui, a calculadora já sabe porque vocês importaram este módulo. O módulo CMAT para complexos e outros módulos. Tem aqui vários. Depois tem o catálogo lista tudo o que existe, o que está disponível. Vocês, se quiserem ir para uma determinada letra, basta clicar em alfa e introduzir essa letra. Por exemplo, se clicarmos em alfa e S, portanto, a tecla que tem o 5, vamos para todas as funcionalidades do catálogo que começam por S. E assim é mais fácil selecionar. Para vocês trabalharem com a aplicação, é mais fácil. Vou voltar atrás e tem aqui funções e aqui tem a opção de definir uma função e tem a opção return. Portanto, aquilo que eu vou fazer hoje é definir uma função que eu vou chamar aqui a nossa função. Vou clicar em definir a função e vamos chamar, por exemplo, aqui velocidade. Vamos chamar corrida. Temos alguém que fez uma corrida. Portanto, vamos chamar aqui a função corrida. Reparem que quando eu cliquei em alfa e na tecla que tem o C, a calculadora já começou a dar-me sugestões. Sugestões de quê? De funcionalidades que ela tem introduzidas e que podemos utilizar. Como é que eu estou a navegar entre elas com as setinhas de cima a baixo? Posso navegar entre as várias opções. Se não houver aquilo que eu quero, neste caso não é, porque eu vou só nomear uma função, eu clico na seta da tecla direita e recuso as sugestões que ela me está a dar, ou simplesmente não clico, não faço nada. Continuo a escrever o que eu quero. E então, o que é que vamos fazer? Vamos dizer à calculadora que vamos dar os quilómetros. Vamos imaginar que é um atleta que correu X quilómetros em X minutos. Portanto, o que nós vamos querer é dar uma função, vamos querer introduzir uma função em que nós damos os quilómetros e os minutos que vamos correr e a calculadora, este script, vai nos devolver a velocidade em metros por segundo. Portanto, neste caso, o que vamos fazer é introduzir quilómetros. Vamos escrever KM.
M, ups, e os minutos. Neste caso, vou voltar a ativar o teclado alfabético e vou escrever minutos. E vou andar com a seta para a frente e clico em executar. Neste caso agora, o que é que acontece? Eu vou querer que a calculadora me dê a conversão da velocidade e que me dê a velocidade e que ela me dê em metros por segundo. Portanto, eu vou dizer à calculadora que metros, vou introduzir alfa M, alfa M, e vou dizer que metros vai ser quilómetros vezes 1000, portanto vou clicar em Shift igual para introduzir igual, e agora vou introduzir quilómetros. Se eu quiser, posso sempre, atenção, clicar, para não estar a escrever tudo na calculadora, posso sempre clicar na tecla variáveis. Quando vocês clicam na tecla variáveis, o que é que tem aqui? Tem corrida, quilómetros e M, que foi aquilo que eu introduzi há pouquinho. Portanto, clico em OK e digo que será quilómetros vezes 1000. Clico em executar e clico em alfa S para dizer que os segundos vai ser igual a minutos. Portanto, agora vou escrever minutos vezes 60. Clico em executar e seleciono então agora aqui a opção da caixa de ferramentas e agora vou dizer para me devolver M a dividir por S. E já está. Já temos o nosso script introduzido. Se eu agora voltar à nossa atividade, voltar atrás e clicar em executar o script, posso então introduzir aqui o nosso script. Vou clicar na tecla da caixa das variáveis, tenho então aqui o meu script, vou dizer que alguém correu, agora em termos de corrida não vai fazer sentido nenhum, mas não há problema nenhum. Vou dizer que alguém correu 3 km em 15 minutos e vou clicar em executar e tenho então aqui em metros por segundo convertido. A nossa aplicação Python permite-nos também irmos ao interpretador interativo e importarmos todos os scripts que estamos a fazer. Isto porquê? Porque às vezes vocês vão querer introduzir uma determinada função num script e depois voltar a utilizá-la também noutro script e neste caso para isso precisam de importar todos os scripts que vocês têm na vossa calculadora. Quando vocês tiverem introduzido os scripts e precisarem de os guardar no vosso computador ou de os enviar aos alunos, basta vocês conectarem com cabos que funcionam, porque aparentemente tivemos aí um problema de um cabo que não funciona, a calculadora ao computador e vão conseguir transferir os scripts automaticamente. E pronto, em termos de atividades que nós tínhamos para fazer, que eu tinha planeado fazermos hoje aqui convosco, era isto. Vou só às definições para vos mostrar, para recordar que, como tínhamos dito, vocês podem alterar o valor do ângulo de graus para radianos aqui na vossa calculadora, portanto, selecionar graus para radianos que falámos há pouco, e que tem uma nova opção aqui, que é a opção de alterar o tempo limite do ecrã. Portanto, isto foi porque os professores e os alunos se queixavam que a calculadora, o ecrã desligava-se muito rapidamente, ou não. Portanto, agora vocês podem ter aqui, no simulador não faz diferença nenhuma, mas vocês podem alterar, por exemplo, a calculadora, em vez do ecrã se desligar ao fim de 30 segundos, ficar acesa até 5 minutos. A duração da bateria é que vai ser um bocadinho mais reduzida, porque depois quando estão a trabalhar em aula, pronto, não deixem, eu não aconselho muito os 5 minutos, mas se calhar 1 ou 2 minutos, porque não? E pronto, o modo de exame que vocês já conhecem perfeitamente, que vocês podem ativar aqui, e recordo novamente que a nossa versão em que nós estamos é 24.3, pronto, isto os pontos não interessam muito, vão sendo pequenas melhorias que vão sendo feitas às versões, e que vocês podem encontrar aqui nas definições, e que se não está ainda no iPhone, tem que chegar ao iPhone brevemente, eu tenho de ir ver o que é que se passou.
Pode ter sido algum problema do iPhone. Eu sei que a App Store é mais complicada do que a Play Store, mas não sei o que é que será. Por fim, recordar aqui também um bocadinho esta opção do reset da calculadora que falámos há pouco. Se vocês fizerem o reset da calculadora, não há problema nenhum. Atenção, o que vos vai fazer é colocar-vos a calculadora toda limpinha na versão em que vocês se encontram. Portanto, não vai regredir para as versões anteriores. É só que vos permite, às vezes, em vez de eu estar a ir a cada aplicação limpar tudo, façam um reset diretamente nas definições. E pronto, em termos de conteúdo de aplicações, era isto que eu tinha previsto hoje para ver convosco, em termos de que é que são as novas funcionalidades que foram saindo nas últimas atualizações. Dúvidas? Olá, Sinela, boa tarde. Boa tarde. Cecília. Na aplicação de Python foi muito rápido, eu não consegui perceber, por exemplo, como é que fazemos o símbolo o sinal de igual. O sinal de igual. Desculpe, foi muito rápido. Qualquer das formas, esta atividade eu vou-vos enviar o link, se eu conseguir, juntamente com a gravação, enviar o link para a atividade. Como é que fazemos o igual? O igual, como tudo o que está na calculadora, fazemos Shift e depois clicamos na tecla que tem um sinal, que neste caso é a tecla de... Pronto. Obrigada. Atenção, porque na calculadora, por exemplo, em Python, mas isso vocês depois já sabem, quando vocês utilizam um igual, o nosso símbolo de igual, aqui é para definir que metros serão quilómetros vezes 1000. Se vocês, por exemplo, fizerem um if, uma função em que querem dizer se x igual a 0, vocês têm que meter 2 símbolos de igual. Mas pronto, isso é nomenclatura de Python, que é igual e universal em todas as aplicações, seja ela na Namworks ou noutro sítio. O símbolo de igual é Shift e o igual, é o que importa. Mais questões? Ok, hoje não há muitas dúvidas. Eu não sei se vocês querem explorar outra aplicação da Namworks, se vocês querem que eu veja, porque em termos de novas funcionalidades é isto. Se não, ainda estão a tempo também para depois me interromper, mas vou aproveitar então para vos mostrar. Vou sair aqui deste ecrã inteiro, deste ecrã grande, para então vos mostrar que vocês podem vir aqui à opção calculadora e vir buscar a secção Python para virem aqui descarregar mais scripts ou trabalhar com outras coisas. Os exames, onde vocês encontram as opções do modo exame. Tem aqui também a opção tutoriais, onde temos os tutoriais em vídeo que vos explicam como é que vocês podem utilizar a calculadora. E se vocês vierem agora aqui à vossa conta e ao espaço de professor, de onde vocês são, vocês podem também encontrar, assim, esta é uma conta que eu criei aqui só para vos mostrar hoje, mas vocês podem criar então o link de desconto para os vossos alunos. Portanto, essa parte eu vou deixar aqui rapidamente. Vocês já devem ter recebido informação sobre isto no nosso e-mail, mas se vocês quiserem que os vossos alunos comprem a Namworks com 10 € de desconto, podem então criar o link de desconto. O professor António, que falou há pouquinho, por exemplo, eu já sei que ele criou, que eu vi hoje, mas eu acho que há muitos outros que criaram, mas eu não consigo reconhecer os nomes, por isso não sei se estão aqui outros. Então, se vocês vierem aqui à vossa conta e selecionarem o vosso espaço de professor, vocês conseguem visualizar então aqui que os vossos alunos podem ter 10 € de desconto na compra da calculadora e nós enviamos uma calculadora por cada 20 para a escola. Para isso, basta criar o link de desconto da Namworks. Qual é a vantagem do link? Nós só temos de ativar o link para a compra com 10 € de desconto. Vocês enviam o link para os alunos. Cada link é exclusivo de cada escola, portanto não há misturas. Enviam o link para os alunos e as famílias. Quem quiser, entra no link, paga individualmente a calculadora, encomendam eles através do link por multibanco e nós enviamos as calculadoras todas juntas para a escola e vocês só têm de distribuir. Portanto, para isso é só chegar aqui ao nosso website, clicarem em ativar um link de desconto, dizer quantos alunos é que vocês acham que vão ter a participar. Não é preciso estarem muito preocupados com isto, porque isto é uma estimativa para a nossa logística. Portanto, vocês podem pôr até 5
Não podem é pôr menos que o sistema não deixa, mas não faz mal se não tiverem 5. Põem a data limite até à qual vocês querem o link ativo. Vamos imaginar que eu vou dizer que quero até ao final de setembro, por exemplo, até o dia 30 de setembro, e quem são os professores da vossa escola que podem ter acesso ao link. No caso aqui, os 2 professores sou eu e a Madalena, que é a minha colega que vos pode ajudar, e vocês clicam em ativar um link de desconto e o link fica ativo. Claro que esta escola secundária não existe, é só para vos mostrar. O link está ativo. Este link é o link que vocês enviam às famílias. Vocês podem descarregar um documento que explica como é que os alunos podem fazer a encomenda. Podem a todo momento vir consultar a lista de participantes no link, que vai fazendo a encomenda. E se eu clicar neste próprio link, que é o link que vocês enviam às famílias, as famílias então podem entrar aqui e encomendar a calculadora com o desconto de 10 euros. Vocês, a qualquer momento, vão sempre acompanhando o link. Podem descarregar o documento de apresentação da calculadora e este documento já mostra às famílias o link em que eles podem clicar, o QR Code, até quando é que eles podem fazer a encomenda individualmente, e tem também aqui a explicação da garantia, que é uma coisa que preocupa sempre os pais. Se a calculadora tem garantia, claro que sim. As vantagens desta opção é que vocês não têm de recolher dinheiro nem encomendas. As famílias é que recebem as faturas por e-mail, vocês não têm que receber faturas nem nada, tudo o que seja pedidos de faturas com NIFs, etc., tratam diretamente connosco. Todos os alunos vão receber a calculadora ao mesmo tempo, porque nós enviamos as calculadoras todas juntas ao cuidado do professor que criou o link. Vai com uma lista de alunos que encomendou, que está organizada por turmas. Vocês a qualquer altura podem alterar e prolongar ou antecipar a data de fecho e podem também reativar o link, ou seja, podemos fazer uma primeira leva de alunos que fez agora a encomenda até finais de setembro, que são os mais apressados, mas depois há sempre uma segunda leva de famílias que precisam de um bocadinho mais de tempo para fazer a encomenda, decidir se querem ou não calculadora e fazer novamente o link. E os alunos beneficiam do desconto de 10 euros e nós contabilizamos quantos alunos é que vão participando no link, e por cada 20 calculadoras enviamos uma calculadora gratuita. E isto conta ao longo do ano, ou seja, não é porque se vocês fizerem por exemplo, uma encomenda de 10 calculadoras e depois de mais 10 calculadoras, o sistema não faz automaticamente a oferta, mas se vocês disserem, Cernela, ao todo deste ano letivo tivemos 22 alunos a fazer a encomenda, então eu envio uma calculadora gratuita. Portanto, as 20 calculadoras contam no ano letivo. E se vocês quiserem ativar, obviamente podem fazê-lo independentemente, de forma independente na vossa conta na Morks, ou então pedir a mim ou à Madalena, ou escrever para o nosso contacto geral. E claro, quando vocês vêm à vossa conta têm sempre aqui todas as informações. E pronto, estamos mesmo por terminados. Não demorei 1h30, demorei menos, porque hoje não havia muitas questões. Portanto, muito obrigada pela vossa atenção. Volto a dizer que se vocês quiserem... Ok, boa sorte para o Wi-Fi. Se vocês quiserem fazer uma formação mais aprofundada na vossa escola, escrevam para este contacto que está aqui. A Madalena, ou eu, mas provavelmente a Madalena, vai organizar uma visita convosco. Ela faz formação só de Python ou de outras aplicações todas que vocês queiram. Python demora um bocadinho mais, por isso ela faz a formação exclusivamente só de Python, ok? Pronto. É tudo.